Olá, assista hoje aqui no TVL Notícias. Vereador visita Centro de Referência de Assistência Social e destaca a importância do CRAS para a população. Projeto Código de Cores busca acessibilidade para pessoas com deficiência visual. A pandemia do coronavírus foi o principal assunto dos vereadores durante a sessão que voltou a ser presencial. O TVL Notícias está no ar com os principais destaques da Câmara e da comunidade. Na última sessão ordinária, o vereador Adriano Pereira apresentou requerimento pedindo providências à Secretaria Municipal de Educação para que responda quando serão disponibilizados cursos e treinamentos para os professores diante dessa nova realidade, o ensino à distância, e quando as escolas irão disponibilizar um turno para os pais tirarem dúvidas e até mesmo imprimirem as matérias dadas aos filhos. O parlamentar lembrou ainda que as escolas estaduais estão realizando treinamentos para prender a atenção dos alunos em frente aos computadores, tablets e celulares durante as aulas digitais. Vereador visita Centro de Referência de Assistência Social e destaca a importância do CRAS para a população. O Centro de Referência de Assistência Social, unidade localizada na rua Margarida Waldrich, na Água Verde, atende também a população dos bairros Velha, Velha Grande e Velha Central. Antes da pandemia, o CRAS realizava aproximadamente 800 atendimentos por mês. Agora, de acordo com a coordenação, esse número aumentou. Estamos atendendo mais de 185 ligações por dia. Nosso atendimento tem sido mais por contato telefônico ou via WhatsApp e, quando necessário, também têm sido feitos agendamentos para atendimentos presenciais. Além de estarmos com as portas abertas, caso algum usuário nos procure, que ele não teve acesso ao telefone ou via WhatsApp. Milene, quem é o público-alvo que procura aqui o CRAS? A maior parte das nossas famílias já são famílias cadastradas e conhecidas pela política de assistência social, porém nós estamos com um número bem significativo de famílias novas que estão passando por dificuldades nesse momento da pandemia, sejam elas financeiras ou outros impactos sociais que a pandemia trouxe na dinâmica familiar. Inaugurada em janeiro, a estrutura do CRAS, Central 1 da região da Velha, foi construída com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Ao visitar a unidade, o vereador Bruno Cunha lembrou do empenho para viabilizar o melhor atendimento à população e destacou o trabalho dos colaboradores. Tiveram algumas dificuldades aqui no não funcionamento. Precisa destacar a determinação dos servidores, da equipe que enfrentou os desafios para fazer o atendimento das políticas sociais. Então, os problemas que tinham aqui, enquanto vereador, nós pedimos soluções, a comunidade fez esse pedido, nós fizemos os encaminhamentos, foram atendidos, agora o funcionamento está pleno e a gente precisa destacar nesse momento onde as políticas sociais são muito importantes na nossa cidade. Então nós viemos aqui para que a gente pudesse averiguar realmente os números. Infelizmente os números aumentaram e muito, as demandas comunitárias exigem de todos nós nesse momento difícil que toda a sociedade passa, na nossa cidade não é diferente, a solidariedade, o nosso esforço coletivo para que a gente possa ajudar as pessoas que mais necessitam, que o Estado faça a sua parte e que também as pessoas, a nossa comunidade, possa também ter as suas responsabilidades, a gente ter esse olhar humano para aquilo que está acontecendo. Então nós viemos conferir os avanços, que foi uma luta que chegou até a gente, que foi atendida. Quanto vereador, fizemos essa cobrança através de requerimento, através de indicação nas nossas falas na tribuna de vereadores e também acompanhar os dados e a realidade que os servidores aqui estão enfrentando. E gostaria de fazer esse destaque que mesmo com as dificuldades, os servidores aqui desse CRAS foram de uma determinação incrível. Parabenizar a coordenadora Milena e todas as pessoas que estão empenhadas e que estão mesmo com as dificuldades que estão enfrentando, dando o máximo de si para o coletivo. Essa é a verdadeira função do serviço público. O vereador destacou ainda a importância do equipamento, que abrange na região aproximadamente 54 mil pessoas.
muitas em situação vulnerável. Nós temos uma sociedade com várias realidades, nós temos uma cidade muito plural. Muitas vezes a gente destaca a Blumenau, né? A Blumenau germânica, a Blumenau do centro, a Blumenau do desenvolvimento econômico, que é uma marca da nossa cidade, mas a gente também tem áreas mais periféricas, nós temos demandas sociais que muitas vezes a gente não debate, a gente esconde, e a gente precisa sim trazer isso, e trazer isso com muito cuidado, trazer isso com muita atenção, trazer isso com muita sensibilidade. Nós precisamos construir, podemos construir uma cidade, uma sociedade que seja boa para todas as pessoas. E existe vulnerabilidade social na nossa cidade. A gente tem que lidar com os assuntos da forma como eles são. Eu acho que é muito importante nesse momento. E aqueles que muitas vezes acham que as políticas sociais não são importantes porque não conhecem outras realidades. Mas sim, gente, tem situações muito complicadas de miserabilidade, de fome na nossa cidade que precisam ser atendidas. E precisa que toda a sociedade blumenauense tenha isso muito claro. A gente não pode permitir que aqui na nossa cidade pessoas estejam passando fome. Isso exige um esforço, um sacrifício, uma mobilização de todos nós. É uma responsabilidade nossa. No CRAS, são ofertados serviços continuados e de proteção social básica. A maior parte da família tem nos procurado devido à questão de alimentação, né? E alimentação e tudo que envolve, a questão do gás, a questão de fraldas, leites. Porém, a gente tem atendido muitas famílias também com dúvidas do auxílio emergencial, que é hoje administrado pela Caixa Econômica, e por outras razões ali que interferiram, como o cadastro único, Bolsa Família, o BPC para as pessoas idosas ou com deficiência. Desde que retomou as atividades de forma emergencial, a Praça do Cidadão já efetuou mais de 2.000 atendimentos por e-mail e WhatsApp. Os serviços, em sua maioria, continuarão sendo prestados de forma virtual. Os blumenauenses podem acessá-los pelo site da Prefeitura de Blumenau ou ainda acionar o órgão da Secretaria de Administração por e-mail ou WhatsApp, apenas em casos de retirada de processos ou documentos ou em situação de comprovada necessidade, estão ocorrendo atendimentos presenciais por meio de agendamento. A Vigilância Sanitária está visitando estabelecimentos comerciais aqui do município para orientar sobre as exigências estabelecidas pela Secretaria de Estado de Saúde. Entre as medidas para combater o coronavírus está o uso de máscaras para a população. Para acessar o local, fornecimento de álcool 70% por parte dos estabelecimentos, que também devem intensificar a limpeza dos espaços com álcool e o distanciamento entre as pessoas, que também deve ser de 1,5 metro. Assista a seguir. Projeto Código de Cores busca acessibilidade para pessoas com deficiência visual. A pandemia do coronavírus foi o principal assunto dos vereadores durante a sessão que voltou a ser presencial. Vamos a um breve intervalo. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. A Igreja Católica, através da Diocese de Blumenau, informa que, considerando as orientações da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, com as medidas restritivas, evitando aglomerações de pessoas, pede aos fiéis que tenham paciência, continuem unidos e com responsabilidade e que, neste momento, acham prudente não realizar missas presenciais até o próximo dia 3 de maio. E agora você acompanha o resumo da sessão ordinária desta quinta-feira. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão ordinária realizada de forma presencial nesta quinta-feira, dia 23, o projeto de lei de autoria do vereador Heitor de Souza, que declara de utilidade pública a Liga Vale do Itajaí de Futebol 7. O projeto de resolução, que eleva de 65 para 70 o número de vagas de estagiários no Legislativo, requerimentos e 3 moções de apelo ao governo do Estado.
Nos pronunciamentos, o vereador Gilson de Souza falou da preocupação com os profissionais da educação diante dos riscos que estão correndo com a Covid-19. Eu vou pedir a permissão para retirar a máscara, né? Incomoda bastante para que a gente possa falar, e aqui todo mundo está bem arejado, estão respeitando o distanciamento, inclusive vocês estão de máscara, então quero fazer, porque incomoda, como eu disse, bastante. Nós cobramos aqui que os diretores, coordenadores estão nas escolas, recebendo os alunos que não têm acesso à internet, entregando a eles os materiais que eles não podem acessar via a plataforma digital. E também, a partir de agora, estão também recebendo as pessoas que vão receber aquele kit alimentação. Então, eu me antecipei há mais de uma semana, cobrando da Secretaria de Educação, para que eles pudessem, os nossos diretores e coordenadores que estão na linha de frente, que tivessem todo o material, que tivessem máscaras, que tivessem o álcool em gel, que tivessem as luvas, para que eles não fiquem desprotegidos e, principalmente, também não coloquem em risco também as pessoas que estão indo até a escola. Então, é extremamente importante, cobrei da Secretaria de Educação para que eles tenham todos os materiais, que na escola que vão receber estes alunos e pais que vão buscar esses materiais e que vão buscar os kits de alimentação, que recebam todos os materiais de IPI. É importante para a proteção dos diretores, dos coordenadores e também da proteção da própria população que vai até a escola. O presidente Marcelo Lanzarin comentou sobre o sentimento de ansiedade que acomete a todos em razão da pandemia. Entre outros cuidados, o vereador reforçou a importância do uso da máscara. Nós hoje retornamos às sessões presenciais, mantendo uma série de cuidados aqui para preservar realmente os servidores, os próprios vereadores, né, evitando também a presença da população nesse primeiro momento aqui na plenária, né, para evitar justamente a aglomeração. Os vereadores estão utilizando toda a estrutura da plenária para manter o distanciamento, com isso trazer um pouco mais de segurança, mas uma medida simples e, sem dúvida nenhuma, extremamente eficaz é a utilização da máscara. Eu tenho certeza que isso vai garantir que nós aqui em Blumenau tenhamos um impacto menor das baixas do coronavírus. Então é um ato simples, importante, que me protege e protege o próximo. Então vamos estar atentos e efetivamente utilizar a máscara quando sair de casa, lembrar também da higiene pessoal, que é extremamente importante para aquelas pessoas que convivem com outras pessoas do grupo de risco. Então, se eu me desloco, se eu saio da minha residência, ao retornar, sempre é importante fazer toda a higiene, limpeza das mãos, evitar entrar de sapato em casa, já tira o sapato na entrada da casa, se puder já ir direto ao banho melhor, para que possa conviver com mais segurança entre os seus familiares, principalmente aqueles que pertencem ao grupo de risco. E com isso, Minosso, nós vamos gradativamente retomando as nossas atividades, movimentando a nossa economia, mas de forma segura, sem ter com isso o risco de sobrecarregar a estrutura dos nossos hospitais, da nossa rede ambulatorial. O líder do governo na Câmara, vereador Alexandre Matias, chamou a atenção para a retomada em parte da economia local e a necessidade de manter o isolamento social. A gente tem a falsa sensação de que o vírus está distante de nós, até pelo baixo número de pessoas contagiadas e o grande, graças a Deus, número de pessoas já recuperadas. Mas o que a população blumenauense precisa entender é que o vírus tem um contágio muito fácil e que, se nós baixarmos a guarda nesse momento e não cuidarmos, utilizando máscaras, utilizando também a questão do álcool gel, a higiene das mãos, a etiqueta da tosse, do espirro, nós podemos, num futuro muito próximo, ter uma situação bastante complexa aqui no nosso município. Então, não é porque se flexibilizou algumas atividades comerciais, também a abertura de academias, a abertura de parques, que as pessoas têm que achar de que essa pandemia já passou. Muito pelo contrário, nós temos que ter a ciência que, para nós termos saúde, nós precisamos efetivamente participar nesse processo, nos cuidando também com relação ao distanciamento, terceira idade que não tenha necessidade de sair de casa, que permaneça, né? Então é muito importante nós termos essa consciência para que
o pior não aconteça aqui no nosso município. Jens Mantal falou das ações de solidariedade, como a distribuição de marmitas aos caminhoneiros na BR-470. Mais de 100 marmitas foram feitas, inclusive com a presença de nutricionistas. Eu acho que este gesto da Jane, também de todas as pessoas que estavam envolvidas nesta ação, que é o Léo, a Ivanilde, a Ivana, o Ademir, a Tayane e também a Patrícia, leva aqui os nossos cumprimentos por todos esses trabalhos que vieram fazer nesse momento voluntário, mas aqui cumprimentar. Em todos os bairros nós ouvimos falar nesse sentido, que também fizeram a entrega de mantimentos quando as suas famílias estão precisando em momentos tão difíceis como este. Em outro momento, Mantal destacou a trajetória do empresário da comunicação Mário Petrelli, falecido na última quarta-feira em Florianópolis. Esta casa também o reconheceu como cidadão blumenauense em 2006. Nós não podíamos deixar também de prestar esta homenagem, pelo menos um minuto de silêncio, a este empreendedor na comunicação. Eu acredito que todos eles conheciam-o muito bem por estar dentro das suas casas, realmente uma comunicação comprometida com a verdade. E com isso fizemos questão de, assim como também participou da atividade do Jornal de Santa Catarina na TV Coligados até então. Então ele teve uma participação de Blumenau, mais precisamente aqui também na nossa TV Coligados, mas acima de tudo, agora a NDTV, que agora é a nova RIC Record aqui em Blumenau, em Santa Catarina, o qual aqui rendo também a minha homenagem por tudo aquilo que ele representa e deixou um grande legado. Projeto Código de Cores busca acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Conceder autonomia e independência para pessoas cegas e com baixa visão, através do reconhecimento tátil de cores em roupas e objetos. Este é o objetivo do Código de Cores, criado pela doutora Sandra Regina Marque. Ela desenvolveu este código em sua tese de doutorado. A gente viu que havia essa necessidade, porque é uma informação importante do nosso mundo. E a gente que enxerga bem, a gente não sabe o quanto é importante. E quando eu comecei a pesquisa, fui procurada por pessoas dizendo assim: poxa vida, se você conseguir resolver isso, eu lá em casa, eu conheci uma cega casada com um homem cego. E os dois vivem juntos numa casa. E ela falou: você não sabe a dificuldade para colocar roupas para lavar numa máquina de lavar roupa, porque eu não sei distinguir cor. Então eu misturo tudo: roupa clara, roupa escura, roupa preta com vermelho, eu não faço ideia. Então, desde as coisas mais básicas, a pessoa que não enxerga a cor, ela depende de outros. A ideia desse código, principalmente, o objetivo principal é trazer autonomia para essas pessoas. Porque hoje os cegos andam sozinhos, eles têm as suas bengalas, eles utilizam muito o telefone celular, se locomovem, se comunicam, mas quanto à cor, não. Em função do trabalho de inclusão desenvolvido pelo vereador Bruno Cunha, a professora visitou o gabinete do parlamentar. Ela apresentou seu projeto e explicou como o Braille está inserido no Código de Cores. Uma das coisas que eu achei muito importante é porque o Braille é a linguagem universal dos cegos, então a gente não pode esquecer que isso facilita para eles. Então eu utilizei o ponto do Braille. E quanto à teoria das cores, eu me baseei nas cores primárias: vermelho, amarelo e azul. E no triângulo azul, no triângulo cromático, o vermelho fica para cima, no triângulo, no ápice, no lado direito o amarelo, no lado esquerdo o azul. E a formação das cores secundárias é a mistura dessas três cores. Então, entre o vermelho e o amarelo tem o laranja, entre o amarelo e o azul tem o verde, entre o azul e o vermelho tem o lilás, todas essas tonalidades. Então, o código é muito simples. É o ponto do Braille e uma linha. O ponto e uma linha voltado para o vermelho, para cima é o vermelho. E tudo isso também é possível fazer analogia com o relógio, que os cegos também usam muito o relógio Braille, que é o eixo e o ponteiro. Então, o eixo e o ponteiro apontando para cima o vermelho, o eixo e o ponteiro apontando para 2 horas é o laranja, apontando para 4 horas o amarelo, apontando para 6 horas o verde, e assim respectivamente. O vereador Bruno Cunha conheceu o projeto
e destacou sua importância para a sociedade. Na oportunidade, ele adiantou que irá fazer a divulgação deste trabalho ao longo do seu mandato. Acho que é uma responsabilidade aqui, pertencendo, né, ao poder público, tendo essa oportunidade de conectar, de levar adiante essa ideia, tanto em relação à indústria, quanto também em relação internamente, né, tanto no privado quanto no público. E nós estamos fazendo encaminhamento, vamos fazer agora uma conversa também na Secretaria de Educação, para a gente estudar a possibilidade de implementar nas nossas escolas, de trazer todo esse estudo que foi desenvolvido, né, com dinâmicas, com kit que hoje existe, para a gente tentar levar isso nas nossas escolas. E também é nossa responsabilidade divulgar para quem sabe, as pessoas que estão acompanhando, que têm alguns interesses. A gente já sabe de algumas possíveis parcerias que estão de serem desenvolvidas na iniciativa privada, porque eu entendo que é uma ideia fantástica. Possibilita, né, que uma pessoa que não tem a questão da visão tenha autonomia de ter o direito dela de escolha, de optar pela cor que ela quer em relação a determinado produto, situação que ela fica completamente dependente hoje, né, de um posicionamento e de uma palavra de uma pessoa que tem a visão. E não só nisso, porque além dessa ideia ser favorável e ser muito positiva para as pessoas com deficiência visual, auxiliam em inúmeros outros casos. Então eu fiquei encantado, um trabalho realmente técnico, né, da Universidade Federal do Paraná, com todos os termos científicos e a nossa responsabilidade de fazer a devida divulgação. O PROCON de Blumenau continua com atendimento pelo sistema de agendamento. Os consumidores que precisam da atuação do órgão devem utilizar o WhatsApp do consumidor, enviando mensagens de texto ou ainda fazer marcação pelo telefone 3381-6370. Neste momento de enfrentamento do coronavírus, o vereador Alexandre Caminha ressalta os direitos dos consumidores. Acompanhe. O trabalho não parou, a caminhada não parou, nós continuamos, né, fazendo os nossos encaminhamentos, né, junto à comunidade. As demandas que nós temos também, junto à comunidade, também estão sendo encaminhadas junto ao nosso gabinete, através do WhatsApp, ou seja, nós não paramos. Né? De um certo modo, né, o que eu pude utilizar desse momento, na minha vasta experiência de quase 8 anos junto à defesa do consumidor, a gente visualiza algumas situações que os consumidores precisam ficar atentos, e nós fizemos aí um passo a passo, inclusive isso está no nosso site. Quais são os direitos dos consumidores agora nesse momento do coronavírus, né? Seja aquela situação da academia que ela não funcionou, seja aquela situação das escolas que ficaram durante esse período fechadas, ele tem direito a esse desconto, não tem, né? Seja a questão das passagens aéreas, seja aquela situação onde ele tem um pacote esportivo, um pacote de futebol, né? Ele pagou pelo pacote de futebol e esse pacote de futebol não está funcionando. Então nós discorremos aqui algumas situações que estão justamente aí no nosso site, ou seja, dar continuidade ao nosso trabalho, né? A questão das passagens aéreas. Um outro ponto que a gente fala muito importante é assistência técnica. Terminou o prazo de garantia do meu carro, né? Eu preciso fazer revisão. Como é que eu vou fazer durante esse período de quarentena, né? Então, tudo isso a gente tem aí as nossas dicas no nosso site, que o consumidor tem sim resguardado seus direitos. De um modo geral, os prazos ficam suspensos e o consumidor que pode fazer essas opções, seja ele cancelar o pacote, né, de assinatura por TV no que diz respeito ao futebol, porque ele não está acontecendo, né? Seja a situação do carro que ele não vai conseguir levar para assistência técnica, ele tem o seu direito resguardado de dar procedimento, né, no que diz respeito à garantia, e assim por diante. A gente fez aqui alguns apanhados, e se você puder, você pode acompanhar junto ao nosso site, que fica, né, junto ao nosso Facebook, junto ao nosso blog, e assim por diante, e ter acesso a essas informações. Outro ponto importante, né, é que o consumidor ele entenda que ele também precisa ceder um pouco. Ou seja, na hora de fazer uma negociação, é claro que as duas partes têm que estar em bom consenso. Né? Vamos dar o exemplo lá da escola. A escola ela ficou durante esse período sem ar-condicionado. Né? De um certo modo, é um custo a menos. Se conseguir comprovar de que esse custo não faz parte de um feriado, das férias escolares, que é o que provavelmente deve acontecer, né? Passar as férias escolares para esse período que a gente ficou de quarentena, aí não existe o prejuízo para o consumidor. Do contrário, se existir sim algum tipo de abatimento, né, na hora da matrícula ou rematrícula, alguma coisa assim nesse sentido, o consumidor terá seu direito resguardado. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br. O TVL Notícias fica por aqui. Voltaremos na semana que vem.